O Rui está preocupado com o cabelo. Não está nada aquela coisa. Está aqui qualquer coisa que não está bem. Vá. Continua lá. Parece um capachinho. Olá, tens que ir aqui à Amadora ao Ricky. Ele está em toque nisso. Pois é. Pois é, agora é o homem da moda aqui da Amadora. Mas é para quê? Para dançar o zumba ou para cortar o cabelo? Não, para o cabelo. E depois faz uma aula de zumba grátis. Não corta o cabelo, uma aula de zumba. Dá para fazer as duas coisas. O Pedro também foi à aula de zumba, por isso é que ficou sem o cabelo. Não tive direito. Agora, quando vi o Ricky, era assim, já não ganhas mais dinheiro comigo. Olha, acabou-se. Uma espécie de podcast apresentado por Helena Durães. Olá, boa noite. Pedro Simões e Rui Borges são dois amigos e que decidiram e aceitaram o meu convite de voltarmos a falar, embora no formato diferente. E olhem, só para vocês saberem, eu acho que vocês não sabem, mas são o meu último episódio desta temporada do meu podcast. Portanto, espero que esta conversa corra bem, já que é para acabar esta temporada. Que coisa... Exatamente. Estão bem? Sim, eu estou. O Rui também está impecável. Eu só não percebi a parte boa noite. Do novo formato, quer dizer, é o Pedro com menos cabelo e eu com um capachinho, é isso? É esse o novo formato. Olá, por isso é que ela vai acabar. Não vai ainda alguma coisa acontecer ao meu cabelo, que eu gosto muito dele, portanto... É que ela disse que era o último episódio. Se quiseres dizer alguma coisa, podes dizer, mas pronto, ok. Foste gentil. Claro, então, vocês são meus convidados que aceitam sempre aturar-me, que é uma coisa fantástica. Como é que têm passado estes meses? Já não falamos há um ano, os três. Como é que foi este ano? Foi difícil, foi muito complicado trabalhar e viver durante toda esta pandemia que ainda não acabou. Responde, Rui, és mais velho. Os mais velhos. São mais velhos. São mais velhos. Helena, não tem sido fácil, como toda a gente. Não é? Principalmente eu falo porque eu estou ligado à formação, não é? No futebol. E nós tivemos uma época inteira, só tirando agora estes últimos 2 meses parados, o que é um desastre para os jovens jogadores. Foi um desastre também para alguns dos nossos colaboradores, porque, como a maioria das pessoas sabem, a formação trabalha muito com pessoas num período no final da tarde, pessoas que acabam por ter ali uma espécie de um segundo emprego e que conseguem fazer ali mais qualquer coisa para o seu final de mês e acabarmos por sair todos prejudicados nessa perspectiva. Os jovens jogadores, que tiveram um ano sem competir, e isso é o primeiro grande desastre. O segundo, os colaboradores, e vamos ver onde é que isto vai terminar. Portanto, não foi um ano nada simpático, foi um ano também de grandes desafios no sentido de reinventar uma forma de trabalhar, precisamente para minimizar esse impacto dessa paragem. A nível familiar, felizmente, a minha família não foi a minha família direta e os amigos, e não houve assim nenhum caso de grande relevância, o que é bom no meio deste desastre. E pronto, e vamos ver. E é um dia de cada vez. Pedro também teve que reinventar, não é? Ainda na seleção de Macau e cá. Portanto, é um trabalho no mínimo diferente. Completamente diferente. Difícil, também um ano difícil. Acho que para todos os portugueses e para todo o mundo. Um ano bastante difícil. No meu caso especial, porque estava à espera de voltar a Macau e não consegui voltar porque não há hipótese de voltar. Porque não deixam entrar estrangeiros em Macau atualmente. Em reinventar, sim, trabalhar cá, estar em contacto com eles, de vez em quando até, muitas das vezes de madrugada por causa do fuso horário, e pronto, e é continuar, e é, como o Rui diz, é um dia de cada vez e perspectivar o futuro cada vez melhor, porque isto mais cedo ou mais tarde há de passar e tem que passar. Em relação à minha família e ao Covid, tive a semana passada a minha filha com Covid, felizmente já passou, nada de especial. Melhoras para a Joana. Perdeu só o paladar e o olfato. Tem uma coisa boa, pode comer tudo agora. É igual. mas está a porreira, felizmente passou. Foi uma coisa levezinha, mas teve positiva.
Sim, eu acho que agora nota-se muito isso, não é? Conhecemos sempre alguém que teve. Há um ano acho que era um bocadinho ainda longínquo, mas agora conhecemos sempre alguém próximo que teve, ou temos muito esta referência da pandemia e o problema é que não se prevê que haja assim um decréscimo próximo. Enquanto a gente conhecer alguém que tenha e que seja só estes sintomas, que são sintomas que não deixa de ser Covid, mas não são aqueles sintomas mais graves, tudo bem e conseguimos superar. Quando alguém, e eu conheço pessoas que tiveram familiares que infelizmente faleceram, aí a coisa piora mais um bocadinho. E é aquilo que eu estava a dizer, eu pelo menos já fui vacinado, o Rui certamente também já foi, com certeza, com a primeira dose. Tu não foste, Helena, porque és uma bebé, portanto, aguentar mais um bocadinho. Pedro, eu não preciso mais, Pedro. Não precisas? Não, eu sou conhecido por meia dose. Portanto, uma dose de vacina para mim chega. Não preciso mais. Oh, Rui, então, nós devemos ser da mesma altura. Já está. O Pedro sabe, era conhecido. Meia dose, dá aí qualquer coisa. Portanto, uma dose já está, não preciso mais. Já está, estás despachado então. Está tudo despachado. Eu agora imaginei o Rui a chegar ao centro de vacinação. Eu já não preciso cá voltar, obrigado. Pegar no cartão e dizer assim, preencha aí o resto que eu já não preciso mais nada. Esta dose já chega. Este corpinho da nona já chega. Força, Pedro. Sim. E pronto, sim, é assim. Mas a vacina será sempre uma esperança para que isto melhore. Mas do que é que vocês sentem assim mais saudades do tempo antes da pandemia? Há assim alguma coisa que vocês sentem saudades que deixaram de fazer ou deixaram de ter ou tiveram que mudar? Olha, Helena, para mim é o convívio. É o estar ao final da semana, principalmente com os amigos, jantar, ir a casa, conviver. Essa é claramente para mim a parte que eu sinto mais falta. A determinada altura começámos a ter medo de tudo, fazer qualquer coisa, nos encontramos com toda a gente. Não vejo a minha mãe há mais de um ano, percebes? O pai esteve com ele lá para casa há pouco tempo, tivemos essa oportunidade e tivemos esse medo de todo isto, não é? De estarmos juntos, de nos reunirmos, de convivermos um bocado. Essa é aquela parte que eu tenho mais saudades. Há pouco tempo fizemos um jantar, que a época terminou, entretanto, no sábado passado. Fizemos um jantar, tivemos de estar divididos em 4 mesas, 13 pessoas, tivemos de estar divididos em 3 mesas, porque não faz sentido nenhum, percebes? Portanto, e essa é a parte que eu sinto mais saudade. É deste convívio, de estar à mesa, umas galhofas, dizemos umas brincadeiras, umas piadas, porque isto vai tornar tudo demasiado sério, tudo demasiado perigoso. Quer dizer, temos que andar de máscaras, temos que lavar as mãos, não podemos fazer nada, não nos podemos aproximar das pessoas. Em alguns casos, de algumas pessoas, não era mau, não era nos casos deu jeito. Que a pandemia deu jeito aí para alguns. E alguns até dava jeito de perder o olfato. Isso é, perder tudo. E esse é aquilo que eu sinto mais falta. Não é? O convívio, o afeto, das relações, do toque. Começámos a ter, nós lá na academia, começámos a ter um conjunto de setas para a direita, para a esquerda, para o meio, portanto aquilo tudo à distância, isso torna tudo muito mais frio, as relações pouco próximas e distancia toda a gente, portanto, em tudo, torna tudo impessoal. Pedro. Sim, também. Se bem que o Rui está no norte e nós aqui em baixo estamos um bocadinho piores do que eles agora, outra vez. Infelizmente, o que eu sinto, ainda há pouco tempo estava a falar com um amigo meu, e o que nós sentimos é que nós queremos avançar e quando parece que vamos avançar mais um bocadinho, porque o desconfinamento aconteceu e parece que agora a coisa vai, e depois surgem situações que para nós é incompreensível, pelo menos para quem cumpre as regras, quem usa a máscara, que quer levar a vacina, que anda todo certinho e que não anda nestes ajuntamentos e tenta reservar-se o mais possível, e depois acabamos por verificar algumas situações, pelo menos aqui, eu falo aqui na Amadora, há sítios na Amadora que o Covid não deve ter passado ainda, com certeza, e por isso é que acontecem situações como acontecem. E outra das coisas que eu já reparei nas pessoas, aquilo que o Rui estava a dizer do contacto, do aproximar, cada vez as pessoas estão mais com dificuldade em fazê-lo, ou seja, o cumprimento já não é um cumprimento de aperto de mão, é um toquezinho, um chega para lá, é um cotovelo, é um oi, tudo bem? Porquê? Porque as pessoas ainda têm algum receio, apesar disto já andarmos nisto quase há 1 ano e meio, em setembro faz 1 ano e meio que Portugal está com Covid, não é? Eu acho que depois as pessoas entram naquela esquizofrenia, e eu também falo por mim, não é?
não se pode dar a mão ou não se pode dar um beijo e depois não se pode dar um abraço. Eu sinto muita por acaso sinto saudades de abraçar as pessoas que eram, e de receber um abraço. Tem a ver com o medo que se criou, mas sim, percebes? E há que muito não vai ser fácil depois, como ao princípio a máscara não foi fácil da gente se adaptar à máscara e ao álcool gel e aquelas regras todas, não vai voltar a ser fácil nós voltarmos a cumprimentar com um abraço, com um aperto de mão, com um carinho, porque já está muito instituído e pelo menos aqui na Amadora tem uma coisa fabulosa, que aqui os velhotes andam só com a máscara a tapar a boca. Para levar uma dose de vacina, se calhar só dá para... É um mito também. Passado 1 ano e meio, acho que há muita gente que ainda não consegue colocar a máscara como deve ser. Muito, por exemplo, eu a semana passada fui à praia, fui ali à costa. E olha, o Pedro a fazer inveja. Caminho, está de férias. No caminho entre o carro até chegar ao areal, tens que usar a máscara. Uhum. E a regra, tens que usar a máscara, só tiras a máscara quando chegas ao areal. Eu estive a contar, por curiosidade, porque também não tenho muito mais para fazer, então vou contar estes gajos. Tirando eu e mais 4 ou 5, o resto ninguém levava máscara. Porque há uns que já largaram e seja o que Deus quiser. Porque a malta tem maneira que isto só aconteça a quem é mais velho. Não é isto. Sim, aliás, agora os internamentos mostram isso mesmo. Vocês que foram jogadores da bola e que estão ligados ao futebol. Jogadores de futebol. Os jogadores da bola é que eles jogam só na rua. Só uma retificação e depois cortas e voltas ainda. Não, isto vai mesmo assim, então. Para toda a gente saber. Vocês que foram jogadores de futebol. Viver este desporto, ou um desporto coletivo, nesta situação é estranho, não é? Num balneário, ou há de facto uma bolha e os jogadores sentem que têm essa vontade, então deve ser muito estranho esta coisa de não haver contacto, não sei o quê. É difícil criar este espírito de grupo que também vive muito desses momentos em conjunto. No futebol, pelo menos da parte que nos tocou a nós tínhamos o cuidado de fazer sempre, todas as semanas, a testagem. Às sextas-feiras fazíamos testagem. E tínhamos os jogadores divididos por vários balneários. Mas a verdade é que no futebol é difícil não haver esses afetos, esses contactos. No futebol, pelo menos, é mais fácil, porque a determinada altura, quando tu marcas um golo, ou fazes uma assistência ou uma coisa qualquer, tu esqueces tudo, já não lembras nada. Está tudo no banco agarrado, está tudo no campo abraçado, e depois há de sempre haver alguém que leva uma coluna para o balneário e pronto, essa parte vai ser. Essa parte eu penso que não é por aí, por muito que às vezes foi mais dificuldade em conseguir que eles percebessem que realmente tinham que, a determinadas alturas, manter, ou pelo menos dar uma imagem, porque o futebol, como vocês sabem também, o futebol acabou por padecer de um mal que foi ter que dar o exemplo a todo o mundo, pelo menos em Portugal. O futebol parecia que tinha 1001 regras e depois nós íamos andar na linha de Sintra no comboio e aí já não havia regras para ninguém. Portanto, a gente já sabe que a Amadora é o faroeste, não é? Portanto, isso a gente já sabe, já tem essa publicidade. Mas o futebol acabou por ter que dar um exemplo, e deu um exemplo claro de organização, de saber estar e de testagem. Fez isso muito mais cedo do que todos os outros setores de atividade. Estou sempre, teve muito menos casos do que a maior parte dos setores de atividade, deu exemplos públicos de saber organizar, e às vezes a maior dificuldade que nós tivemos era precisamente essa, era explicar-lhes isto, que nós tínhamos que ser um exemplo. As pessoas diziam assim, mas eu vou à escola e ninguém me mede a temperatura. Eu vou à escola e não está ninguém à porta a dar-me álcool gel para eu esfregar nas mãos. E depois eu entro na sala de aula e eu estou a 30 centímetros do meu colega de carteira e a 30 centímetros do outro colega e a 30 centímetros para a frente e para trás. É que aqui no balneário eu tenho que estar a 1 metro de cada um e tenho que entrar de máscara. Portanto, no futebol acabou por ser mais difícil. Tive que lhes explicar que eles tinham que servir de exemplo, não é? Para tudo aquilo para quem nos via, mas os afetos, a proximidade, o espírito do grupo, esteve muito próximo. E eu dou um exemplo. Nós, a determinada altura na formação, como não pudemos estar presencialmente, criámos uma dinâmica via Zoom. Portanto, fazíamos treinos via Zoom.
Mas aquilo fomos testando, começámos com um treino por semana, até que a determinada altura passámos aquilo para 4 treinos via Zoom, porque percebemos que era aquilo que eles mais gostavam. Porque viam-se uns aos outros, mandavam umas piadas uns aos outros, competiam uns com os outros naquilo que eram os testes que nós íamos fazendo, os treinos que íamos fazendo, e acabou por, como eu disse há pouco, reinventarmos também nesta perspectiva, e quando voltámos, parecia que também nunca tínhamos estado afastado, porque todos os dias acabávamos por nos ver entre as 7 e as 7h30, umas vezes mais um bocadinho, e por isso é que eu digo, no futebol, pelo menos eu não senti que houvesse um afastamento. Senti, sim, alguma dificuldade, às vezes, em explicar que para fora tínhamos que mostrar a toda a gente que éramos um exemplo. Essa era a parte mais difícil, porque eles depois viam noutros setores de atividade que era tudo ao contrário. Pois, Pedro. Sim. Não, completamente de acordo. O Rui até, e acho que nós devemos focar um bocadinho mais até no futebol de formação, porque o mal ou bem o futebol profissional é completamente diferente do futebol de formação. E este ano os miúdos não praticarem ou não estarem em competição pode ser mau no futuro, atenção, estamos a falar de um ano perdido em algumas gerações e que pode ser muito mau no futuro e que não é fácil para alguns clubes saber gerir isto tudo com os pais, com os miúdos e pode ser complicado. Eu até tive algum receio, algumas das instituições aqui na Amadora, principalmente aqui em Amadora, pudessem acabar porque não havia condições para continuarem, não havia condições para continuar. Clubes mais pequenos. Sem dúvida, e o esforço que os clubes fazem, o Rui está no Famalicão, claro que é uma estrutura um bocadinho melhor, bem melhor do que alguns clubes que a gente conhece aqui na Amadora, mas mesmo assim não é fácil de gerir isto tudo com os miúdos, porque os miúdos de 12, 13, 14, 15, 10, 9 anos são mentalidades completamente diferentes e depois não é só gerir os miúdos, é gerir os pais e falar com os pais e explicar o porquê de termos que fazer treinos via Zoom, se bem que eles compreendem, isso é verdade, mas estas pequenas palestras que o Rui de vez em quando tinha que dar certamente aos pais foram muito importantes para os miúdos darem continuidade, se calhar este ano voltarem ao Famalicão. E aqui na Amadora aconteceu muito isso com alguns clubes. Eu há pouco tempo falei com uma pessoa que trabalha ali no Damiense e ele teve muita dificuldade mesmo em que os miúdos regressassem porque depois não há treinos, não vou para ali, vou para o outro lado em que se calhar já fazem treinos via Zoom como o Rui faz. O Damiense não tinha condições para fazê-lo, entendes? Pois. Pois. Que devem ter perdido também uma quantidade de miúdos e só não estarem a praticar durante um ano, em termos de formação, é muito importante. Num juvenil, num júnior, não praticar um ano é muito importante na formação dele. O Rui disse uma coisa importante que é as pessoas, ou melhor, o futebol ter servido de exemplo para tudo isto. E eu acho que isso também vem aqui tocar um bocadinho num ponto que eu queria trazer, que é a questão do público. Finalmente há uma luz ao fundo do túnel e parece que já há umas certas normas para poder existir público nos estádios, mas nós passámos uma época e meia sem público nos estádios, enquanto que lá fora, em países numa situação muito semelhante à nossa, já existia público nos estádios, embora não com a lotação máxima, obviamente. Vocês acham que... Porquê é que demorou tanto tempo? Qual é a vossa opinião? Porquê é que demorou tanto tempo até existir esta decisão de que, sob certas medidas, pode haver público nos estádios em Portugal? O que é que terá sido? Foi esta necessidade do futebol continuar a ser um exemplo ou foi uma falta de confiança nas pessoas que gostam de ir ver futebol ao estádio? Helena, eu continuo a achar que o futebol em Portugal ainda não é visto com o devido valor, com o devido mérito, crédito que merece. Nós temos visto, de vez em quando, algumas declarações por parte do Pedro Proença, que o futebol profissional contribui com 1%, não sei quanto, para o PIB nacional. Nós vemos que cada vez mais, no mundo mais globalizado, que o futebol continua a ser a única, eventualmente, a única área, o único setor de atividade em que nós nos sentimos realmente patrióticos, onde conseguimos juntar pessoas de todos os estratos sociais, de todas as idades, quer dizer, e depois não apostamos no futebol. Os apoios que existem para o futebol, e nós vimos neste período da pandemia, em que o Governo lançou apoios para pequenas, médias, grandes empresas, e o desporto ficou sempre o desporto de futebol, neste caso futebol, não é desporto, o futebol, já para não falar do desporto, que isso então levava-nos então para uma conversa mais longa, o futebol ficou sempre à margem, sempre, não há, a Federação lançou, um conjunto de apoios para os clubes
Campeonato de Portugal e para os dos distritais e por aí fora. O futebol profissional, zero. Esta questão do público é de uma injustiça, é inenarrável, não há explicação. Porque é aquilo que eu dizia, tu vais a Lisboa, andas na linha de Sintra e andam. A única diferença é a máscara. Tu entras no comboio, estás ali, são sardinhas em lata. Tu vais aos autocarros, tu vais aos barcos, tu vais... Quer dizer, depois puderam-se fazer touradas, puderam-se fazer... Nada contra as touradas, nada contra outros espetáculos, nada. O futebol nunca teve. E o futebol conseguiu, como eu disse, dar exemplo de grande organização. Nós temos planos de contingência, nós fomos obrigados a criar planos de contingência internos e agora, por exemplo, nós agora, no último jogo, decidimos abrir, a Federação já tinha dito há 2 semanas, nós decidimos em Famalicão, na Academia, abrir ao público, no último jogo. Porque no primeiro, a seguir ao comunicado, que a Federação lançou um comunicado às 11 da noite de uma sexta-feira, a dizer que no fim de semana já podia haver público nos estádios. Quem é que se consegue preparar tem regras, não é? À meia-noite, tem regras, exatamente, à meia-noite para poder abrir as portas. Nós tivemos a atitude de não abrir durante o fim de semana nos nossos jogos. Mas a maior parte dos clubes abriu. A maior parte dos clubes abriu. E mesmo assim conseguiram, nas suas dificuldades, fazer medições de temperatura, 33% da lotação, medição da temperatura, higienização, lugares marcados para se sentar e para não se sentar. Nós fizemos isto tudo. E as pessoas cumpriram. Até te vou dizer, até me parece que eu até me admirei é que ninguém chateou o árbitro. Portanto, nós temos 150 pessoas numa bancada e ninguém chateou. As pessoas estão neste momento, tão respeitadoras relativamente... Isso foi futebol formação, Rui, que entraram 150 pessoas? Sim, nós temos uma bancada para 500 pessoas. Portanto, 33%, mais ou menos à volta deste valor. Portanto, e as pessoas ali direitinhas. Na minha opinião, foi uma tremenda falta de respeito, foi uma desconsideração para as pessoas que estão a organizar, para as pessoas que estão nos clubes. É uma tremenda falta de respeito aquilo que o Pedro estava a dizer, porque sem público, é óbvio que nos clubes profissionais que têm outro tipo de receitas, ainda conseguiram organizar e aguentar. As pessoas não têm ideia daquilo que é a venda da rifa para a bola, não é? Ou para a camisola, o bar do clube, as mensalidades dos jogadores. Isto é que faz sobreviver neste momento o futebol amador e o futebol de formação. Não é no nosso caso, em particular, porque no nosso caso nós somos uma sociedade esportiva, portanto já tem aqui uma dinâmica diferente, mas 90% dos clubes em Portugal dependem desta realidade. Portanto, foi uma falta de respeito, não só para os jogadores, porque lhes castraram num ano da vida enquanto jogadores, foi uma falta de respeito para os clubes, profissionais e não profissionais, e para as pessoas que gostam de futebol. Partilhas da mesma opinião, Pedro? Sim, sem dúvida. Eu só tenho, o Rui vai-me esclarecer, que eu também, não é que eu esteja em Macau há muito tempo, mas lá em Macau aquilo ou vale tudo ou não vale nada. Eu acho que não houve em termos de espectadores, estou a falar de futebol profissional. Eu não sei se é a Liga que permite ou é o Governo que tem que dar o aval para a Liga permitir. DGS. Pedro Proença falou algumas vezes, eu ouvi e eu estava de mãos e pés atados porque o Governo não dava abertura para que houvesse público. E lembro-me perfeitamente há uns tempos, antes de acabar o campeonato da Primeira Liga, que as 2 últimas jornadas era para haver público e depois já não era para haver público. Exato. A Direção-Geral de Saúde. Se a gente vir bem nos outros países, só a Inglaterra, que já não pertence à União Europeia, porque de resto a Espanha não tinha público, a Alemanha não teve público, não me lembro de países que não pertencem à União Europeia com público, certo? Os países que não conheciam é que tiveram público, ou seja, não sei se é uma diretriz da União Europeia. Não. Eu acho que não. É o António Costa que diz, ok, podes avançar. Não, Pedro, até porque nos outros países o futebol de formação avançou. Em determinadas alturas. Por isso mesmo, eu estava a falar mais do futebol profissional. Houve público em Espanha a determinada altura, houve público, portanto... Por exemplo, vocês é a federação, não é? Em relação ao futebol de formação, é a Federação Portuguesa de Futebol, correto? Mas eles também estavam à espera que o Governo desse um aval para emitir o comunicado para os clubes para haver público, não é? Não tem a ver com o Governo, tem a ver com a DGS, com a Direção-Geral de Saúde. Pronto, que a DGS, exatamente. Direção-Geral de Saúde. Agora nós sabemos é que isto é tudo político, isso é verdade. Agora a Direção-Geral de Saúde, a mesmo agora, Pedro, houve um Conselho de Ministros em que o nosso Primeiro-Ministro disse: sim senhora, vai haver público nos estádios. E toda a gente pensou que era já amanhã que ia haver público. Exatamente. Sim. E nós ficámos à espera que a DGS se manifestasse. A DGS, depois do Conselho de Ministros, manifestou-se para aí uma semana depois.
por exemplo, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Portanto, o Primeiro-Ministro vai a uma conferência de imprensa, depois de um Conselho de Ministros, e diz, sim senhora, a partir de agora pode haver público. E a DGS depois demora uma semana a clarificar a norma, que entretanto já saiu há mais de um ano, e que foi sempre atualizações de norma, 036, da norma, para que nós podermos nos organizar. E depois ainda temos de ficar à espera da Federação Portuguesa de Futebol, porque estamos sobre a responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol, que nos diga se senhoras estão autorizados a fazer. Pedro, até hoje, eu tive a oportunidade de dizer isto mais do que uma vez, até hoje, a Federação Portuguesa de Futebol, a não ser através da empresa que faz a certificação dos clubes enquanto entidades formadoras, não tivemos um contacto por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Nunca vos contactou? Um contacto. Mas só com vocês, quase com todos os clubes, certamente, com todos os clubes. A Federação Portuguesa de Futebol não conseguiu entrar em contato, dizer assim, olha, não vai haver campeonatos. Assim, objetivamente, não vai haver campeonatos. Olha, vamos tentar aqui arranjar uma forma. O Sub-19, nós não podíamos ter inscrito, por exemplo, a nossa equipa de Sub-19 na segunda divisão distrital. E estavam a competir. Sabes porquê? Porque as pessoas esquecem-se de uma coisa que é, nós temos equipa principal, equipa de Sub-23, equipa de Sub-19. E equipa de Sub... E depois isto é tudo em escadinha, não é? Se a equipa principal precisa, vai ao Sub-23. Se a equipa de Sub-23 precisa, vai ao Sub-19. E a determinada altura, não é? Nós não estamos a competir. E a equipa de Sub-23 precisa dos jogadores, porque a equipa principal precisou, porque houve um Covid, porque houve uma lesão, porque houve um castigo, porque houve outra coisa qualquer. Vamos alimentando. Portanto, e nós podíamos ter arranjado aqui soluções relativamente à nossa equipa de Sub-19, como o Pedro sabe, e bem, é uma equipa que está numa fase de especialização e está numa fase sensível do percurso de cada jogador, e tiveram um ano parados, e a Federação Portuguesa de Futebol não foi capaz de nos dar uma única informação. Até novembro, ter que pegar no telefone e ter que perguntar, olha, como é que é, afinal? Ainda não sabemos, e depois sabíamos que havia clubes, Benfica, por exemplo, pelas equipas serem profissionais, não é? Colocavam os seus sub-17 a jogar nos sub-23, têm lá as equipas, não é? O sub-19, na equipa B e não sei o que mais. Quer dizer, isto faz algum sentido. Sabes para mim qual é o mal, Rui, que continua a haver cá em Portugal, e é um mal geral, é que infelizmente cá em Portugal os clubes, cada um trata do seu quintal. E estamos a falar só dos grandes que têm poder, porque os outros, se for Malicão marcar uma audiência com o ministro em Lisboa, esquece que o gajo não o recebe, ou então recebe se estiver muito bem disposto. Agora, se falar o Luís Filipe Vieira, o Pinto da Costa, o Varandas, mas não se juntam porque cada um trata do seu quintal, entendes? Enquanto o futebol cá em Portugal, eles não se juntarem, não tratarem de tudo, com a Liga, com a Federação, junto do Governo, e depois, claro que os clubes mais pequeninos é que vão sofrendo mais, porque os grandes estão sempre bem calçados. Isto sempre foi assim e há de ser assim. Por isso é que eu estava a dizer que o Benfica, se calhar o Sporting aconteceu a mesma coisa, ou se calhar o Porto aconteceu a mesma coisa, entende? O Braga, exatamente, o Braga, que já tem um poder enorme. E por isso é que cá em Portugal continua a ser isto. E não haver estádio, não haver público nos estádios. O Pinto da Costa, eu lembro, o presidente do Porto e bem, que é um homem batido nisto, já anda em muitos anos, falar 3 ou 4 vezes que é uma vergonha, que o futebol realmente tem sido um exemplo para todos. Sozinho, não houve uma alavanca, não houve... Pois não. Percebes? E enquanto isto acontecer cá em Portugal e os clubes não se unirem, cada vez os grandes vão sendo mais grandes e os pequenos andam ali a batalhar para ver se chegam um bocadinho, metem a cabeça um bocadinho mais de fora. Há de ser assim sempre, infelizmente. Sim, eu acho que o que esta situação trouxe toda foi realmente esse acentuar de diferenças que existe entre quem já é grande e os mais pequenos, mas a verdade, e é uma coisa que eu costumo falar muito, é que o futebol amador não pode existir sem o profissional não pode existir sem o amador. E enquanto isto não for compreendido, acho muito difícil nós evoluirmos nesse sentido e termos um desporto, um futebol cada vez mais evoluído. E, entretanto, acho que o Rui... Fez uma pausa e pôs a rodinha. Uma rodinha. Mas sem dúvida, Helena, sem dúvida nenhuma. Eu acho que e este ano então foi visível, foi um ano até de aprendizagem para todos, neste sentido, em tudo na vida, mas neste sentido, no desporto que estamos a falar, foi um ano de aprendizagem. E dá uma sensação que eu às vezes ponho-me a ver, eu gosto de ver o Sub-16, porque ainda há pouco tempo deu, o Sub-19, e tu começas a ver uma convocatória. E é 8 do Benfica, 9 do Sporting, 7 do Porto. Tudo bem, eu sei que os melhores estão nesses clubes, sem dúvida nenhuma. Entendes? E eu pergunto e gostava de questionar isto, o Rui é da formação e sabe,
mas há prospeção no Famalicão, no Gil Vicente, no Estoril, no Vitória de Setúbal, que está um bocadinho pior, mas no Portimonense, no Farense, entendes? Porque dá uma... Para irem às seleções. Sem dúvida nenhuma. O Rui, certamente, se tiver lá um miúdo muito bom, pá, se calhar o Porto, o Sporting ou o Benfica já andam a falar com o pai e com o empresário, porque hoje em dia todos os miúdos, a partir dos 13, 14 anos, são empresário. Pois. É uma coisa que é fabulosa. E acaba por perder esses valores, ainda o miúdo tem informação, porque vai para o melhor, vai para o Benfica, vai para o Sporting, vai para o Porto, e acaba por ser um bocadinho assim. Essa questão é interessante, que tu estás a dizer, ou que estás a colocar, que é, porque é que nos convocados das seleções aparece, isso é também uma pergunta que eu me faço, não é? Nós temos sempre, por exemplo, sabemos que Portugal não tem muita história de ter grandes pontas de lança, não é? E depois dizia-se, mas vai convocar quem? Não se procura também. Não é? Eu vou dar um exemplo. O Paulinho era jogador do Braga, fartava-se de marcar golos, foi contratado pelo Sporting, foi à seleção. Mas enquanto estava no Braga nunca tinha ido à seleção. Certo? Exato. Parece que há aqui um estigma qualquer, que só quando estás num patamar um bocadinho mais elevado é que chegas lá. Sim, não me perguntes o porquê, porque eu também gostava que me respondesse. Eu não consigo, às vezes. Mas, por exemplo, eu tenho ideia de que, por exemplo, na vossa geração, havia chamadas à seleção, mesmo que não seja sénior, mas havia chamadas à seleção de clubes mais pequenos. De jogadores de clubes mais pequenos. Que agora está. Antigamente, no nosso tempo, de júnior ou juvenil, havia jogadores que jogavam no Benfica, não jogavam, eram suplentes do Benfica e iam à seleção. Então isto já é um problema crónico. Portanto, isto já antigamente era aquilo, até diziam que era um computador que eles chegavam lá, carregavam numa tecla e aquilo apareciam logo todos de uma vez. Bem, tu podias estar a jogar muito bem no Estrela ou no Alverca ou por aí fora, que não tinhas hipótese nenhuma. Estamos a falar nos jovens e na formação. Sim. Eu gostava de saber, até era uma pergunta gira para o Rui, porque eu dá uma sensação que o Rui Jorge, esta nova geração de treinadores está a aparecer na Federação, que já lá estão há alguns anos, aliás, foram ex-jogadores também, se preocupam cada vez mais com isso. E eu tenho essa noção. Eu há pouco tempo falei também com o Filipe Ramos, que é do Sub-16, 17, por aí fora. E ele disse-me que muitas vezes, quando temos uma indicação, vamos pôr que o Rui diz assim: Filipe, eu tenho aqui um Sub-17 ou um Sub-18 muito bom, miúdo. Acho que tem capacidade, tem evoluído de uma maneira muito boa. Vem cá, dá um saltinho, manda alguém ver, a gente vai jogar aqui, vai jogar ali. Eu acho que eles já começam a fazer esse trabalho de observação. O que é importante também, porque basta o Rui ter 1 ou 2 internacionais no Famalicão, e estamos a direcionar para o Famalicão, que está aqui o Rui, porque basta ter 1 ou 2, se calhar o resto dos miúdos já dizem assim, vou para o Famalicão também. Porque é que ele conseguiu ir à seleção no Famalicão, entendes? Sim, se cria é um chamariz, não é? É um chamariz, entendes? Porque a maior parte dos miúdos, quando vão para o Benfica, estão no Famalicão com 12 ou 13 anos e vão para o Benfica ou para o Sporting, não quer dizer que não seja bom. Mas eu pergunto assim, foram jogadores de futebol, foram profissionais, quando chegaram a sénior, o que é que aconteceu? E não te esqueças que hoje em dia têm ainda o Sub-19, o Sub-23, a equipa B, antes de chegarem ao patamar mais elevado do futebol, entendes? Ainda tem essas etapas todas para queimar. Agora, não sei se chegam lá todos. Sim, isso nunca se sabe, mas também se não tiverem uma oportunidade, eu tenho pena quando realmente vejo a convocatória das seleções e é isto, 95% são dos 3 grandes, ou porque jogam lá fora, ou enfim. E a questão é sempre esta, não há ninguém ou no Famalicão, ou no Braga, até no Braga acho que não se vê ninguém na seleção, assim de repente que eu me esteja a lembrar, acho que isso também não existe. E às vezes há aquela ideia... Mas está melhor. Está muito Achas melhor. que... Está pior? Está melhor. Está melhor, não está? Está melhor. Muito melhor. Nós, nos últimos pouco tempo ainda, que tivemos de campeonato, nós tivemos o Rui Bento, temos tido o Silvino, que estão mais cá em cima, e tenho tido a oportunidade de ver os jogos. E eu tenho tido a oportunidade de ver os jogos ao lado deles, que os conheço, foram os 2 até meus colegas, mas claramente que isto também depende dos clubes. Por exemplo, nós temos uma estratégia preparada para o início da próxima época, que na semana antes do campeonato, por exemplo, ainda nós estivemos a falar sobre isso, tanto os team managers dos Sub-19 e dos Sub-17 vão elaborar um e-mail, que eu já dizer aquilo que vamos fazer, vão elaborar um e-mail com o meu conhecimento, enviar ao
ao diretor técnico da seleção, que é o Sr. José Coceiro, a convidar os jogadores, os treinadores e os observadores da Federação, sempre que quiserem vir a Famalicão, às equipas sub-19, 17 e 16, que são equipas, principalmente 19 e 17, são as equipas que estão nos nacionais, estão convidados e enviar-lhes a lista do nosso plantel, dos nossos plantéis, com o percurso, uma breve descrição do percurso dos nossos jogadores. Porque, felizmente para nós também, por conta da atratividade da equipa que está na Primeira Liga e da academia, da infraestrutura, nós neste momento também já temos a capacidade de selecionar jogadores do Benfica, do Sporting e do Porto e do Braga, que antigamente eram dispensados e que agora já olham para nós como uma oportunidade de desenvolvimento no seu percurso, até porque a oportunidade que nós neste momento temos de apresentar um projeto esportivo, e agora parece que isto é proibido também falar em projetos, que agora nas pessoas aí, no futebol não há projetos, tem que se arranjar aqui pessoas, não, há projetos. São projetos de 2 dias ou de 6 semanas ou de 6 meses. Agora não vamos andar aqui com medo das palavras. Não é um projeto, é um plano, não, o projeto não existe no futebol, portanto, é um projeto. Nós temos um projeto. E na formação tem que haver mesmo projeto. Então, tem que haver mesmo projeto. Tem que haver projeto. E temos a oportunidade de apresentar um projeto já sustentado, com pessoas qualificadas, com dinâmicas muito, muito interessantes, do ponto de vista do treino. Por exemplo, os nossos jogadores, além de fazerem o treino no campo, 1h30 de treino, começam 45 minutos antes com o nosso departamento de performance. Portanto, e a performance não é só para estar ali, pode ser trabalho complementar, pode ser trabalho individualizado, pode ser trabalho de correção de assimetrias, pode ser trabalho de prevenção de lesões, pode ser desenvolvimento muscular. Portanto, tal e qual como a gente fazia na Estrela. Tal e qual. Portanto, quando a gente ia-se para lá esticar e depois chegava lá aquele senhor, a primeira vítima do Covid, e dizia que não estávamos lá a fazer nada, não é? Portanto, não estávamos lá a fazer nada e era andar dali para fora. E portanto, era esse tipo de trabalho que nós fazíamos. E quando íamos para o Pelato também, calcar a areia, era trabalho... Trabalhar. Esse era o vosso treino de performance na altura. Exatamente. Portanto, nós já somos capazes de apresentar um projeto desportivo sustentado com outras dinâmicas, que são mais-valias para aquilo que é a presença do jogador efetivamente na academia, e é isso que vamos apresentar. E depois vamos começando a fazer o nosso trabalho de lobby. Isso vai acontecer durante o ano todo. E depois também será em função da nossa capacidade de poder desenvolver os jogadores. Será por aí. Esperemos que sim, para que isto seja cada vez melhor e um bocadinho mais evoluído. Por falar em seleções, vocês com certeza que seguiram a seleção portuguesa no europeu. O que é que acharam da nossa prestação? Acham que foi assim tão péssimo? Acham que até estivemos bem com as nossas condicionantes, obviamente, não é? Com as equipas com que jogámos. O que é que vocês acharam desta prestação? Pedro? Sim, é como disse ainda há bocadinho off. Eu acho que cá em Portugal a gente consegue passar muito os portugueses, e a nossa mentalidade é assim mesmo, não vai mudar. Passamos muito do 8 para 80. Ou somos muito bons e somos os maiores e temos os melhores jogadores do mundo, ou então perdemos um jogo e está tudo mal, as bolas estavam um pouco cheias, as botas não eram aquelas, o equipamento é horrível e o campo, então, onde a gente... Nem se fala. E estamos a falar de uma geração de jogadores que há ali uma mescla que o Fernando fez, sem dúvida, e agora o engenheiro também já não presta. Sim, já vi que há quem queira é verdade, Vítor Pereira para a seleção. Não é que eu diga assim, e fui treinado por ele aqui no Estrela, como as pessoas sabem, não é que eu diga, e eu sei perfeitamente que as equipas dele nunca iriam jogar um futebol muito agradável ou um futebol muito de ataque, mas o que é certo é que o homem, desde que entrou na Federação, já nos conseguiu dar um campeonato da Europa, com sorte ou sem sorte ganhou, deu-nos uma Taça das Nações, com sorte ou sem sorte ganhou, e agora fomos para o Campeonato da Europa. Sem dúvida que a perspectiva e as aspirações da seleção eram altas, e eram para estar, se calhar, entre os primeiros classificados, ou até ganhar, ou renovar o título. A gente também se esquece que tivemos uma fase de grupos em que foi a única equipa que ganhou a Hungria, porque a França empatou e a Alemanha também. Jogámos com a Alemanha em Munique, o que é fácil, jogar em Munique e com a Alemanha é facílimo. É difícil jogar com a Eslováquia. E jogámos com a França, que é campeã do mundo. E depois jogámos com a Bélgica, se calhar, na minha opinião, se calhar o melhor jogo que Portugal fez, pelo menos na segunda parte, dá uma sensação que foi o melhor jogo.
fez, e que perdemos 1-0 e que não tivemos a estrelinha e a sorte de fazer um golo para inverter a situação. É verdade que podíamos fazer mais e a expectativa era de fazer bem melhor, mas também parece-me a mim que houve ali jogadores em subrendimento. Não me perguntem porquê, porque ele é que é o treinador, ele é que trabalha com eles, mas Claro. dá uma sensação, e eu continuo o caminho em que passamos muito do 8 para 80. Quando assim é que não há um equilíbrio. Por exemplo, a França é campeã do mundo, ontem teve a ganhar 3-1 e perdeu por penaltis. Cá em Portugal, o Fernando Santos já estava na guilhotina ao tempo, não é? Isso era uma loucura. É assim, Rui, nós vamos do 8 ao 80. É que eu vou dizer, sim. Helena, o futebol tem a dimensão mundial que tem, porque toda a gente se permite opinar. O futebol é um jogo simples, as regras são simples, portanto é fácil perceber. Falar de política e de economia é que é mais complicado, as regras são mais complicadas. Portanto, nós estamos habituados já a isto é em todo o mundo, não é? Vê a gravidade da situação que aconteceu em Espanha, em que um jogador, porque não marcava golos, é ameaçado nas redes sociais Morata. E a família e por aí fora. Portanto, o futebol tem esta dimensão que é exacerbada, que ultrapassa todas as regras. Agora, se tentarmos ter alguma racionalidade nas avaliações, não é? E como é óbvio, Pedro e eu jogamos, não estamos aqui para dizer... Primeiro, a gente quando criticar tem que ter cuidado, sempre me ensinaram a mim isto, cuidado quando criticas alguém com o qual nunca fizeste melhor que ele. Portanto, estar aqui a criticar o Fernando Santos, o homem ganha um europeu e ganha uma Liga das Nações. Portanto, temos de ter algum cuidado. Agora, toda a gente tem a sua opinião relativamente às coisas. Nós andámos lá, eu nunca fui treinado pelo Fernando Santos, nunca fui fã do estilo de jogo do Fernando Santos. Há que fazer aqui uma separação relativamente ao que é para mim, eu tenho necessidade de fazer isto, o que é jogar bem e o que é jogar bonito. São coisas diferentes. Portanto, quando entramos naquilo que é o jogar bem, já temos que perceber se calhar um bocadinho mais de futebol, perceber o que é que são os momentos do jogo, a organização ofensiva, o que é uma organização defensiva, o que é que são as transições, ofensiva e defensiva, perceber as bolas paradas, ofensivas e defensivas. E isso é jogar bem. Saber estar uma equipa em todos esses momentos, dar muito pouco ao adversário e conseguir retirar o máximo da nossa equipa, isso é jogar bem. Depois de conseguirmos fazer isso, com 53 passos, com um toque de calcanhar, com uma finalização de pontapé de bicicleta, isso já é jogar bonito. E aquilo que a maior parte dos adeptos, na minha opinião, como dizia o Oswaldo Ferreira aqui há uns tempos no Canal 11, é só a minha opinião, não é mais nada. Portanto, a minha opinião é de que os adeptos olham muito para o sentido estético da coisa, não é? Portanto, e Portugal com o Fernando Santos ou com o Scolari nunca será uma equipa espetacular, apesar de ter, neste momento, dos melhores executantes do mundo. Mas agora também nós olhamos e dizemos assim, olha, mas os jogadores da Áustria também já não jogam nos melhores clubes do mundo, os da Dinamarca, e agora quando a gente olha e diz assim, ok, o Pedro estava a dizer, jogamos contra a campeã do mundo, jogamos contra a Alemanha, jogamos não sei o quê. Mas agora cada vez mais é difícil de jogar contra todas as seleções, porque a gente vai ver, é a Ucrânia, é a Bélgica, é a Dinamarca, quer dizer, estão agora nos quartos de final. Portanto, cada vez mais jogar um europeu ou jogar um mundial vai ser, para sermos bons, para sermos campeões, vamos ter que estar ao melhor nível, ao nosso melhor nível. Portanto, temos que jogar contra todos e tentar... A Bélgica, a gente olha para a Bélgica e diz assim, o Lukaku, é preciso dar-lhe com um pau, para jogar com ele, é preciso dar-lhe com um pau. Não chega. Não, chegou o Pepe chegou. Não chega. O De Bruyne, o Hazard, quer dizer, estamos a falar de jogadores dos melhores do mundo. Portanto, e se nós formos a meio gás, não temos hipótese nenhuma já de jogar contra as Dinamarcas. A mim o que me dá a sensação, e eu às vezes acompanho aqui alguns programas de televisão, é que quando perdemos para a Alemanha, realmente perdemos e perdemos bem, e ponto final, e mete a viola no saco e siga para o outro. Parece que a gente tinha jogado com... Não deixa de ser a Alemanha. E Portugal, há uns anos para cá, começou a ser presença mais assídua nos europeus e nos mundiais. Antigamente, a gente era no Campeonato do Mundo, éramos tantos do Brasil.
Porque eu não ia ao Campeonato do Mundo. E no Campeonato da Europa também deixa cá ver qual é a melhor seleção para a gente apoiar. E agora começamos a estar mais presentes nestas competições. E parece que para nós, perder com a Alemanha, foi um desastre tremendo. E já estava tudo mal e equacionou-se tudo. E estamos a falar de malta que se calhar até fala na televisão todos os dias, já dia sim, dia não. E que me parece a mim que eu estava a ver aquilo e dizia assim, pá, eu era incapaz de ir para ali para a televisão e dizer o que achei. É aquilo que estava a dizer, este tipo de documentário que acaba por Mas isso, meus queridos, nós temos uma série... Eu só vejo um canal agora de comentadores de... Sim, mas nós temos uma série de doutorados em futebol que é uma coisa espetacular. Mas era o que eu estava a dizer, toda a gente fala de futebol. Sim, toda a gente. Até eu falo de futebol às vezes, vejam lá. É essa dimensão, sabes, Helena, que por isso é que o futebol também é tão atrativo. Se nós tirarmos isso também deixamos de ter esta dimensão popular do futebol, não é? Se tirarmos... O que é que acontecia? Antigamente as discussões faziam-se nos CREs. Agora as discussões fazem-se nas redes sociais e nas televisões. Portanto, aquelas discussões que a gente às vezes dizia assim, opá, eu vou-me embora que eu não estou para te aturar, não é? Às vezes há sempre um maluco, não sei o quê. Agora nós ou mudamos de canal ou mudamos de rede social, porque elas estão ali. E antigamente, quando no café se influenciava 10 pessoas, nós agora temos influenciar milhões de pessoas. A parte mais difícil de aceitar, é como o Pedro diz, é que às vezes estão ali ex-colegas nossos e que podiam ter outro cuidado a falar sobre as coisas e não têm. E por isso é que nós olhamos para a nossa seleção e dizemos assim, ok, com o Fernando Santos esquece o sentido estético, um jogo muito atrativo do ponto de vista artístico, é muito pragmático. As pessoas, provavelmente também, porque olharam, porque vem o Ronaldo, vem o João Félix, o Diogo Jota, o Renato Sanches, quer dizer, os jogadores que nós antigamente não tínhamos assim também com tanta qualidade, nos melhores clubes do mundo, se calhar também gostavam de ver um ganhar com mais autoridade, com este sentido estético. Eu não escondo que eu também gostava de o ver, gostava de que às vezes a seleção, ok, eu concordo com aquilo que o Pedro diz, nós começamos a ser mais presença assídua desde 2000, não é? Desde 2000 mais ou menos, sim. Temos estado em todas as fases finais das competições. Também gostava de ver, de vez em quando, já fomos campeões da Europa. Então, caraças, já ganhámos. Então vamos nos libertar. E agora, mesmo que sejamos eliminados na fase de grupos, mas pelo menos vamos entrar em cada jogo e disputar o jogo pelo jogo. Já ganhámos, já fomos campeões da Europa. Somos campeões. Somos ainda, não somos até haver uma seleção campeã. Sim, ainda não acabou. Eu pessoalmente também gostava de ter visto uma seleção mais... Mas já tivemos, mas calhar tu lembras, já tivemos a seleção do Figo, do Rui Costa e do João. Acho que até jogavam um futebol muito mais atrativo. Eu vou dizer, a seleção que eu me lembro, e já passaram 20 anos, que eu mais gostei de ver, foi a seleção de Humberto Coelho em 2000. Em 2000, pronto, com o Sérgio Conceição, com o Figo, e ganhámos o quê? Sim, nós fomos às meias finais. Pedro, mas repara, aquilo que eu quero dizer é que... Eu também gostava mais de ver a seleção jogar assim. Repara, aquilo que eu quero dizer é que em 2000 não tínhamos ganho nada e não éramos de presença assídua. Entretanto, começámos a ser. Ganhámos um europeu. Então estamos agora com medo de ser eliminados? Já ganhámos. Vou contar uma história do Fernando, só para tu veres. E ele é assim, e a maneira dele ser, ele dizia-nos muitas vezes, se estiver empatado aos 90 minutos, eu posso ganhar o jogo. Se estiver a perder a 3-0 é que eu não ganho. Portanto, era a mentalidade. Numa altura, ele estava a preparar a equipa para ir jogar às Antas, na antiga Estado das Antas. E lembras-te do Gaúcho, que jogava aqui no Estrela, ponta de lança? Aí ele fez ali uma estrutura mais defensiva, e então fez ali um conjunto em que Coca-Cola fazia de Porto, não era? E os outros eram a Estrela. E um médio, o Cheinho, o Jordão, que jogavam mais. Se o médio passasse com a bola do meio campo defensivo para o meio campo ofensivo, ele apitava e dizia assim: pensas que vai jogar onde? Vai jogar ao Estado das Antas. Mete a bola na frente que é para o Gaúcho. Como quem diz assim, é aqui, é isto. O que é certo é que ele conseguiu lá ir, deve ter sido o maior massacre que eu vi na minha vida, mas empatámos 0-0. Levaram um pontinho. Um pontinho, mas era dele, entendes? Com um bocadinho de felicidade, com isso tudo, mas era a maneira dele pensar. E a maneira dele pensar o jogo sempre foi um bocadinho, se me disseres assim, ele acaba o jogo com a Bélgica, depois pôs o Félix e o Bruno Fernandes, e alterou ali um bocadinho para ver se tentava mexer com aquilo.
e o André Silva, mas o começo do jogo dele é um começo muito mais equilibrado e ele gosta das coisas organizadas e é assim que a gente ganhou o europeu com um bocadinho de sorte, entre aspas, mas muito equilibrados e o nosso... É verdade. Também. A ironia da nossa eliminação é que somos eliminados num jogo em que jogámos superiores. Fomos superiores em tudo. Pelo menos a segunda parte. Exatamente. E agora, aquilo que vou insistir nesta expressão é que, ok, eu até percebo que até nós nos sustentarmos no futebol europeu como uma potência, sermos vistos como uma potência, e normalmente só é visto como uma potência quem ganha, não é? Portanto, e nós conseguimos, com o Cristiano Ronaldo, que era o que faltava, ganhar. Então isso devia, na minha opinião, devia ter libertado as pessoas, percebes? Libertado mais as pessoas. Agora é ir. Já ganhamos, então agora vamos aproveitar e também vamos desfrutar. Porque, será que eu olho para o Cristiano Ronaldo, para o João Félix, para o Diego Jota, até o próprio Pepe é um animal, portanto, a jogar. Portanto, olho para os Palhinhas, para os Lato Sanches. Será que também se sentem confortáveis de estar sempre ali amarrados? E o Pedro deve-se lembrar, não é? Aqui há uns anos, quando a gente jogava na Primeira Liga, a determinada altura a gente também se cansava de estar sempre a jogar para o, não é? Amarrado, não é? Amarrado. E o que é que acontecia? E jogávamos amarrado até conseguirmos ali estarmos próximos da manutenção, para depois nos libertarmos, porque também cansa isto, não é? Está sempre a jogar. E por isso é que, por exemplo, uma das equipas que nos deu muito gozo, e ao Pedro acho que sim também, os gozos de jogar e ganhar, foi quando estávamos na segunda Liga. Sim. Jogávamos para ganhar, não é? Portanto, éramos o Benfica ou o Porto da segunda Liga. Não é? É verdade, éramos os Galácticos, no recorde isso éramos os Galácticos da segunda Liga. Uau! Tínhamos essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo o nosso jogo era para ganhar, a gente tinha que ganhar os jogos. Era para ganhar. E isso é completamente diferente, o elenco que o jogador queria, jogar para ganhar e o jogar para não perder, jogar para não perder. Sabes o que é que eu acho também dos jogadores portugueses? Se os analisares, todos os jogadores portugueses jogam em grandes clubes e jogam sempre para ganhar, ou no meio campo ofensivo, em 70% do jogo, ou 80%, jogam no meio campo ofensivo. E quando chegam à seleção, por exemplo, há um caso que eu tenho visto, o miúdo Bruno Fernandes, que eu gosto muito até. É um miúdo no Sporting, era fabuloso. Chegou a Manchester, conseguiu impor-se de uma maneira fantástica. E na seleção parece que há ali qualquer coisa que está... Desaparece. Entendes? Agora, não sei qual é a mensagem que passam. Eu sei que o Fernando, em termos de mensagem, é fortíssimo. Percebes? É uma pessoa que motiva e... Aliás, ele tem um discurso e bem, é a maneira dele ser. Eu gosto porque trabalhei com ele e considero uma pessoa super inteligente. Ele diz que é trabalhar agora a fase eliminatória para o Mundial para a gente ganhar o Mundial. Depois de ser eliminado. Ou seja, estamos a falar do europeu e já está no patamar do Mundial, entendes? Pode ser uma mensagem para dentro, não sei. Agora, o que é certo é aquilo que o Rui está a dizer. Houve jogadores que estavam amarrados e deu uma sensação que houve jogadores muito amarrados. Uns porque fisicamente estavam mesmo amarrados, né? E outros porque se calhar era o discurso, não sei qual era a estratégia também, não é? Eu volto a dizer, eu às vezes não tenho que ter cuidado, eu não estou longe de mim estar aqui a criticar, estou só a fazer uma análise. Por exemplo, no jogo que nós estávamos com a França, quando soube que estávamos empatados, quando soube que, às vezes eu acho que pode haver às vezes aqui uma discussão, uma confusão no discurso, dentro do próprio jogo. Sim. E aquilo que me pareceu no jogo com a França, na dada altura, quando soube o resultado da Alemanha, os últimos 5 ou 6 minutos, era que agora era que era para a frente, que era para ganhar. E disse uma imagem do Fernandes para ficar em primeiro. Sim. Pedro, e tu sabes que isto não é como um interruptor, não é? Que a gente está no jogo e não é... agora levantou o interruptor e agora entramos em modo ataque. Não é como os carros. Às vezes nem é o intervalo nada. Não é um intervalo nada. Agora entramos em modo sport. Vamos por ali fora. Agora não, agora em modo todo o terreno. As coisas não são assim, não é? Isto não se muda o chip assim de um momento para o outro. Portanto, o que eu acho a mensagem que tinha sido passada primeiro era para... Era outra. O empate dava. Portanto, eu acho que, exatamente. Não sendo injusto, longe disso, acho que o Fernando conseguiu ser um selecionador, e eu acho que numa seleção, mais do que treinar é ser um selecionador, gerir os egos, gerir os momentos, fazer as transições. Acho que ele conseguiu fazer isto num momento delicado da seleção ali com o Paulo Bento e com o Carlos Queiroz, em que eles eram treinadores, e lembro do Paulo Bento, por exemplo, com o Ricardo Carvalho, o Carlos Queiroz com os Adopes e com os Cristiano Torrianos, Ronaldos e por aí fora. Ele conseguiu criar um espírito de maior harmonia, conseguiu gerir estes egos, conseguiu fazer uma transição entre
aqueles que iam saindo, os próprios Quaresmas, que iam saindo de uma forma natural e trazer outros. Agora, aquilo que o meu lamento, por exemplo, relativamente a este campeonato da Europa, era de eu achar poder ver uma seleção que já ganhámos, portanto já saímos deste estigma, já conseguimos ganhar uma grande competição. O Cristiano Ronaldo também já conseguiu ganhar uma grande competição com a seleção, que antigamente a dizer, Cristiano Ronaldo ganha tudo com os clubes, mas na seleção ele não faz nada, ele não ganha nada. Conseguimos ganhar uma grande competição com o Cristiano Ronaldo e eu gostava, mas isto é um gosto pessoal particular, eu gostava de ter visto a nossa seleção ter chegado a esta competição e dizer, epá, não estamos preocupados com a Alemanha é que tem que estar preocupado connosco, não estamos preocupados com a França é que tem que estar preocupados connosco, e mesmo até que fôssemos goleados 4 com todos, pá, temos que não acredito. Mas sentir que até podíamos ser eliminados na mesma. Podíamos ser eliminados na mesma, mas temos sentido assim, epá, vamos nos divertir. Com o João Félix, epá, tivemos o João Félix, que foi campeão do Atlético de Madrid. Tivemos o André Silva, que foi, tirando o outro extraterrestre que joga na Alemanha, fez uma época fabulosa, nem foi numa das 4 ou 5 melhores equipas, nem é a segunda, nem é a terceira, é mais abaixo. Tivemos o Diogo Jota, que no Liverpool, até se lesionar, foi espetacular. Tivemos o Renato Sanches, que foi campeão de França. Temos um Pepe, que aquilo é um monstro com 38 anos. Ele é impressionante. O Cristiano Ronaldo, que voltou a ser o melhor marcador do campeonato não é, italiano. O Rui Patrício, que no Wolverhampton fez uma época fantástica. O Palhinha, que no Sporting teve para ser dispensado ou vendido no início da época, não contava, e que depois faz um campeonato. Foi o melhor jogador do campeonato. O Ruben foi o campeonato melhor inglês. Quer dizer, poxa, peraí, temos aqui um conjunto. Então vamos lá dar gás a esta gente, não é tirar o gás à Coca-Cola, como o Cristiano fez, não é? Portanto, e dar-lhes água. Se calhar foi mal, foi esse, demos-lhe água. Vamos a ter dado vinho à refeição. Se os rapazes animam. Este é o meu único lamento. Gostava de ter visto o Bernardo a jogar para a frente e o Bernardo só jogava para trás. Jogou lateral, quase. Quase a lateral, exatamente. Era o que eu gostava de ter visto. Quanto ao resto, mais eliminação, menos eliminação, mais Fernando Santos, menos Fernando Santos. Sinceramente não me preocupa. Gostava de ter visto, era depois de um... Gostava de ter visto muito mais cedo. Nós gostamos de ver bom futebol e gostamos de ver um bom jogo. Lá o jogo chega a uma altura que não entretém e mudamos e põe no National Geographic. Pedro, o Rui há bocadinho disse que há uma coisa que é jogar bem e outra coisa que é jogar bonito. O Rui jogava bem ou bonito? O Rui jogava bonito, primeiro tinha que jogar bem para jogar bonito. Mas conseguia fazer as duas coisas, mas primeiro tinha que jogar bem. Quem não joga bem não consegue jogar bonito. Pronto, só jogas bonito se conseguires jogar bem. Se não jogas sozinho, tens que ir para outra modalidade. O Pedro há bocado a brincar ilustrou. Uma coisa é ser jogador de futebol, outra coisa é ser jogador de rua, ou jogador da bola. E ainda há outros, que são os empurradores da bola. Portanto, ainda há outros. É verdade, é? É verdade. E a Helena sabe, eu de vez em quando vou ali ter com a malta dos treinos. Agora já não vou há uns tempos, tenho que ir lá. Aquilo é tão giro, porque ali tu tens tudo, percebes? Tens a malta que pensa que joga bonito, mas não joga nada bonito. Tens a malta que pensa que joga muito bem, mas não joga bem. E depois tens aqueles gajos que vão para a terceira parte, que para mim são os melhores. Rui, e o Pedro? Jogava bem ou jogava bonito? Eu jogava as duas coisas. Jogava. Helena, por isso é que nós, com as dificuldades que tivemos, há bocado estávamos a falar dos jogadores do Benfica, do Sporting e do Porto, e do Braga e do Belenenses. Na altura o Belenenses na formação era muito forte, no nosso tempo, era, sim, senhor, aqui em Lisboa. E portanto, nós conseguimos ter um percurso no futebol, uma carreira no futebol, precisamente porque conhecíamos o jogo, éramos capazes de, dentro do jogo, identificar, e às vezes até, e agora vou ser indelicado, e nós até às vezes mais do que os treinadores que nos treinavam. Nós às vezes lá dentro, os treinadores não estavam a ver nada, estavam-nos a dar indicações e nós chegámos a ter a coragem, não é coragem, porque a coragem pressupõe ter medo, e nós não tínhamos medo. Portanto, mas tínhamos a ousadia de fazer coisas diferentes que nos estavam a pedir. E isso só estava ao alcance de quem conseguia compreender aquilo que acontecia no jogo. E para isso é preciso perceber o jogo, para depois sabermos nos posicionar e sabermos contextualizar relativamente àquilo que é preciso fazer. Por exemplo, eu tenho 1,60 m, o Pedro tem 1,90 m, não é? A determinadas alturas eu tenho que fazer, o Pedro sabia que para eu jogar bem e bonito, tinha que me dar a bola mais redondinha, não é? Portanto, agora, mas há alturas do jogo em que eu sabia que eu não podia receber a bola redondinha,
porque estávamos a ser pressionados, estávamos a jogar com o Benfica, estávamos a jogar com o Porto, estávamos a jogar com equipas mais fortes, que às vezes também tinha que fazer coisas diferentes daquelas que eram as minhas características mais fortes, que eram as minhas características mais dominantes. Se calhar naquela altura, em vez de pedir em receber a bola no pé, tinha que pedir a bola nas costas. Agora dizia-se, agora diz ataca à profundidade. Eu tinha que atacar a profundidade. Portanto, Tinha não na frente. não era dar profundidade na frente, era atacar a profundidade. Portanto, e isto nós acabamos por vou dizer outra coisa aqui ainda pior. O Pedro, neste momento, ele não está a ouvir, nem vai ouvir. Não. O que eu estou a dizer. Portanto, o chefe da equipa do Pedro, neste momento, assinador, nós estávamos muito à frente, eu e o Pedro. Nós éramos o Barcelona do Estrela da Amadora. Ele, quando distribuía os coletes, ele punha-nos em equipas separadas. Nós dávamos um chocolate tão grande nos outros, em meio metro, em 1 metro quadrado, com aquelas nossas tabelinhas e com aquelas coisas, que ele punha-nos em equipas diferentes, para tu veres. Nós estávamos muito à frente nesse tempo. Só jogávamos os dois e ele. Só jogam os dois, um vai para uma equipa e o outro vai para outra. Para outra. Nós estávamos muito à Vocês frente. eram o motor da equipa. O Barcelona e Não, ninguém percebeu que nós... era aquilo que o Rui estava a dizer. E perante as dificuldades sempre tivemos, pelo menos falamos ali pelo Estrela, estamos a falar de dois jogadores completamente diferentes. O Rui muito mais técnico, muito mais com bola, tinha que participar muito mais no jogo com bola, e eu se calhar tinha que participar mais sem bola muitas das vezes, entendes? Mas havia jogos em que o Rui tinha que fazer esse trabalho também, esse trabalho sujo, entre aspas, porque não dava para ter tanta vez a bola, entendes? E muitas das vezes tinha que baixar e defender, e sei que ele também tinha que aprender a defender, e aprendeu, e sabia, dentro das capacidades dele, que eram muitas, percebes? Ele sabia perfeitamente que muitas das vezes, se calhar, em vez de estar tão subido, dizia assim, não, eu tenho que ajudar, tenho que vir mais baixo, tenho que baixar mais um bocadinho, tenho que ir buscar a bola aos médios, não posso pedir ali, mas venho aqui buscar, e depois começo daqui para a frente, percebes? E então era dentro disto, a gente teve ali um jogo com o Porto, ele lembra-se que a gente, ao intervalo, podia estar a ganhar 3-0 e depois anularam um gol, depois na segunda parte ganhámos 2-1, mas levámos uma sacra que aquilo, o treinador era o António Conceição, e eu lembro do Tony estar no banco, aos gritos, sobe, a gente queria subir, sem dúvida, mas sobe para quê? A gente sobe, a gente morre. E nós lá dentro é que conseguíamos, o Rui, eu, o Jordão também na altura estava em campo, dizer assim, não sobe nada, calma, deixa estar. Está o Manu, está o Semedo, o Rui baixava mais um bocadinho, e aquilo era esticar no Manu e no Semedo para ver se a gente respirava um bocadinho. E era aquela inteligência que ele estava a dizer que nós tínhamos dentro do campo. E o Tony também percebia isso nos mais experientes, talvez. E dava-nos essa liberdade, com máxima responsabilidade também, mas dava-nos essa liberdade para a gente decidir no momento do jogo. O jogo tem momentos, como ele na altura falou, ainda há bocadinho falou. E nesses momentos do jogo a gente tem que saber discernir o que é melhor para a equipa ou não. Era o que nós fazíamos. Esclareçam-me uma coisa, fiquei aqui com esta dúvida quando falámos da última vez. Vocês chegaram a estar nos torneios do Orquídea ou não? Ou foi só o Rui? Eu fui lá a uma altura ver qualquer coisa, mas aquilo era muito pequenino para mim. Era? Não é aquele ringue pequenino, Rui, o Orquídea? Debaixo do prédio, ok? É aquele que uma vez o Calado virou-se para nós, que estávamos a jogar, que é isto, vocês parecem que estão a jogar futsal. Exatamente. E jogávamos mesmo, durante a semana. Era com o Mosca também, não era o Mosca também? Então para tu veres, Helena, era o Mosca jogava à defesa esquerda, o Pedro jogava a médio esquerdo e eu jogava à extremo esquerdo. E durante a semana jogávamos os três na mesma equipa no Orquídea. E há uma altura que aquilo nós ali aos outros fazíamos deles uma cabaça. E eles punhamos no meio, e a gente a trocar bolas e eles no meio. E o Calado ficava doido. Chegou ao intervalo de um jogo e dizia, ei, vocês parecem que estão a jogar futsal. E a gente foi sem sentido. Será que ele sabe? Já descobriu. Será que ele já descobriu? Então quer dizer que vocês jogavam fora do Estrela, não é? Vocês jogavam no Orquídea. Na escola. Bem. E na escola? Helena, a gente jogava onde houvesse espaço. Exatamente. Dava um intervalozinho, jogava-se na escola, dava num torneizinho, a gente participava e depois íamos treinar para o parque de estacionamento. Portanto, quando chegávamos ao parque de estacionamento, aquilo já era Acham que hoje em dia têm saudades de jogar assim futsal num campo pequenino ou não? Sim, sem dúvida. Ou melhor, eu ainda jogo. Calma aí. Tu ainda chegaste a jogar aí no Norte, não chegaste? Eu joguei, eu subi divisão, subi à segunda divisão nacional. Exatamente. E ainda joguei a segunda divisão nacional.
Agora O já está um bocadinho futebol salão era diferente. fortíssimo, digo já. Subi mesmo sério? subi da terceira à Ele tem um centro segunda. de gravidade pequenino, aquele futebol salão para ele é... Era. E vou dizer, isso por acaso jogava bem, jogava muito bem. Acho que jogava melhor futsal do que futebol de 11. Futebol E eu- ele é fortíssimo. E joguei um ano na terceira divisão, subimos à segunda divisão nacional e depois ainda joguei um ano de segunda divisão nacional. Até depois Achas o trabalho que- tornou-se complicado, eu jurei. Até, e porquê é que escolheste ser jogador de futebol 11 em vez de futsal? Porque na altura o futsal não era assim tinha. tão... Não tinha saída, Pois, Não tinha. não havia expressão. olha Nós tivemos Pedro, um colega nosso, o Pedro Costa, que acabou por Sim, pois ser tinha, um dos sim. melhores craques. Mas Era Perdemos preciso, aqui. levava a mochila e a bola para jogar, senão também não jogava. perdemos Uma grande aqui fera. o Rui, cá para mim, perdeu-se aqui um grande jogador de futsal. Mas pronto, Rui, ficaste como um grande jogador de futebol também. exatamente. Sim, não é jogador da bola, senão Pedro... Helena, antigamente dá uma sensação, porque havia muitos jogadores que começavam primeiro no futsal e depois é que iam para o futebol 11. E a técnica que apresentavam no futebol 11 vinha muito do futsal e vinham da rua, basicamente. Hoje em dia os meus não jogam na rua, não é? E nós jogávamos na rua, na escola e alguns jogavam futsal também, participavam em torneios. E há pequenos pormenores que depois se transportavam para o futebol 11 que eram importantíssimos. Ou seja, a recepção de bola, a recepção orientada, isso tem tudo a ver com aquilo que aprenderam, que depois já estava mecanizado e era tão fácil para eles como dar uma biqueirada na bola para fora. Portanto, aquilo era... Por isso é que eles eram fortíssimos. E o Rui, como tinha um centro de gravidade baixo, o Rui sempre rodava para a direita ou para a esquerda. Que é chatíssimo, para um gajo que tem 1,90m, apanhar um gajo destes, não é? Irritava-te. Hã? Irritava-te, Pedro. A minha não me irritava que ela era da minha equipa. Porque se não fosse Não, da minha mas equipa, quando tinhas que irritava-me jogar no treino Irritava o tinhas que- Jordão. O Jordão dava-me cada esticada. O Jordão dava-lhe grandes porradas, percebes? Porque o Rui, depois, tu não sabias se ele ia receber a bola para a esquerda ou para a direita. Dava-me cada esticada. E os pequeninos são irrequietos. Nós, mais altos, gostávamos de apanhar a malta de mais ou menos da nossa altura, que aquilo era bola no ar e cá vai dar-lhe, e bate e não bate, e aquilo, a bola sai. Agora eles não andam com muita bola. Eu, pela expressão do Rui, eu acho que ele tem ali qualquer coisa ainda contra o Jordão. Ai, dava-me. Ele jogou forte e feio. Dava-me bem. Pá. Às vezes fazíamos aqueles treinos de organização ofensiva. Ai, meu Deus. O Jordão dava-lhe umas frutas valentes. Olha-me Deus. Pá. Olhem, nós já vamos com uma conversa longa. Acho que tenho que vos agradecer por terem estado aqui comigo neste episódio. E para terminar, posso começar aqui pelo Pedro. Pedro, o que é que tu esperas que traga setembro para ti de diferente e quais é que são os teus próximos objetivos? O meu próximo objetivo, espero que se concretize ainda este ano, é voltar a fazer aquilo que mais gosto, mas presencial, ou seja, voltar para Macau, é lá que eu tenho agora o meu projeto, entre aspas, assim se pode dizer, e gostaria imenso de voltar e continuar aquilo que iniciámos, porque era importante dar continuidade àquilo que andávamos a fazer. E essencialmente o que eu espero até ao final do ano, e não vou perspectivar o ano 2022, mas essencialmente até ao final do ano, é que pelo menos em Portugal as coisas melhorem, e tenho esperança que as coisas melhorem para todos, para voltarmos a ter uma vida no mínimo normal. E quando eu falo no mínimo normal é podermos voltar a estar uns com os outros, conviver mais e estar mais juntos, porque a vida é isto mesmo, porque já estou um bocado cansado de andar a falar só no computador. Imagino. Chega uma altura que só falamos assim. Quero falar com algum bem ao conselho, só falamos assim, não dá para nos encontrar muito, às vezes os restaurantes abrem, mas depois fecham logo, ou também não dá para viajar muito porque só dá na área metropolitana de Lisboa e não podemos sair muito mais, e eu espero que isto volte um bocadinho à normalidade, essencialmente é isso. Rui, e tu, Rui? Helena, é a dimensão profissional, essa é aquela que nos faz mexer muito, que é muito importante no nosso dia-a-dia, nos realiza. É óbvio que a familiar também, mas a verdade é que aquela que ficou mais afetada durante este período todo foi a profissional, e nós necessitamos de
nos realizar na área profissional. Nós precisamos ter uma atividade que nos traz satisfação, nos faz sentir bem connosco próprios, que nos sentimos realizados e, portanto, essa é aquela que nós neste momento estamos a trabalhar, pelo menos, eu quando digo nós, a equipa, não é? Em Famalicão, temos estado a trabalhar afincadamente, nem vamos parar, portanto, isto acabamos no sábado o torneio nacional, ou os torneios nacionais, e estamos na parte mais difícil, que é as das dispensas e das contratações, porque já vamos começar no dia 8, as duas equipas principais, e estamos a pensar que isto vai seguir, nem estamos a pensar de outra forma. Portanto, a trabalhar com muito afinco para precisamente fazermos uma grande época do ponto de vista desportivo, aquilo que nós estamos comprometidos com isso, e estamos a planear e a preparar. Do ponto de vista familiar, é continuar o percurso que nós temos vindo a fazer, a família, não manter-se bem de saúde, praticar exercício, também do ponto de vista familiar, a família continuar a cumprir com as suas tarefas, as filhas na escola e a irem progredindo gradualmente de ano para ano. A mulher é a mesma também, esperemos que... Não é normal, continuar tudo que ele tem vindo a ser este caminho. Do ponto de vista familiar é esse, e mais nada. E o Pedro sabe, e tu também, que esta questão do futebol é muito importante porque aquilo é o nosso mundo, é a nossa vida, é segunda a domingo, e custa muito estar afastado, não é? Custa muito estar afastado do futebol. Portanto, é esse o nosso desafio e o nosso desejo. Esperemos que sim, e eu partilho do vosso desejo, espero que realmente vocês consigam, e quem sabe se algum dia nos encontremos os três fisicamente, quem sabe. Eu espero que sim, espero que isso aconteça. Espero que isso aconteça. Muito obrigada, Pedro e Rui, por sempre aceitarem os meus convites. Claro que sim. É sempre um gosto falar convosco e olhem, tudo bom, muita saúde. Igualmente. E um grande beijinho para os dois. Igualmente, Ana. Beijinhos. Beijinho, abraço. Um abraço também, Pedro. Beijinhos a quem nos vê, obrigada. Nós voltaremos, ainda não sei quando, mas por agora vamos todos de férias e uma espécie de podcast também. Até lá, tenham uma boa noite. Beijinhos.